Pobres pecadores, oh Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Jesus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Por onde eu caminhar, contigo vou seguir. Venha comigo ver, que juntos temos força pra vencer. Vamos seguir na mesma direção, buscando a união. Seremos um só. Vamos buscar o amor dentro de nós. Vai sempre existir a força pra viver no coração. Pra nos iluminar dentro de nós. Vamos acreditar que em nosso olhar existe a luz. O amor vai nos guiar. O amor vai nos guiar. Dentro de nós vai sempre existir a força pra viver no coração. Pra nos iluminar dentro de nós. Vamos acreditar que em nosso olhar existe a luz. O amor vai nos guiar. O amor vai nos guiar. O amor
vai nos guiar. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus que tinha tanto amor.
inesperados momentos. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para iniciar, lendo a mensagem Evangelho em Casa. O culto do Evangelho em Casa, pelo menos uma vez por semana, se-vos-á uma fonte de alegrias e bênçãos. Renovemos o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível, e não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade. Batuíra. E outra mensagem, corações. Aprendamos a compreender para sermos compreendidos. Encontra-se alguém na estrada que te pareça na capa de inimigo ou na máscara de ofensor? Silencia e não condenes. Convençamo-nos de que não existem corações de mármore e sim corações retalhados de dor. Emmanuel. Então, depois desta mensagem, levemos o nosso pensamento a Jesus e agradeçamos as bênçãos de podermos estar aqui aprendendo os seus ensinamentos. Mestre amado Jesus, envolve-nos todos na sua luz, na sua paz, que possamos sair daqui preparados, fortalecidos, com coragem e bom ânimo para carregar as nossas montanhas, as nossas provas e superá-las na luta de cada dia. Que a tua luz, que a tua paz envolva nós todos, envolva o nosso palestrante de hoje, que ele possa nos transmitir seus ensinamentos, nós possamos sair daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. O palestrante da noite é o nosso irmão Ney, já bastante conhecido de todos aqui na Federação. Ele nos falará sobre os laços de família. Pessoal, boa noite. Uma alegria voltar aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o Evangelho. Nós vamos falar sobre os laços de família, que está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema, por si só, já é muito amplo, então a gente vai limitar alguns tópicos para que a gente possa conseguir conversar um pouco sobre aquilo que está escrito no Evangelho e de que forma nós poderemos aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa vida. Então, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Então, muitas vezes a gente fica pensando que o fato de nós podermos reencarnar em várias famílias poderia romper os laços que a gente já fez com as famílias de encarnações anteriores.
Mas é exatamente o contrário. Quanto mais famílias nós conseguimos reencarnar, conviver, integrar e fazer amizade, mais laços nós vamos criando e ampliando o tamanho da nossa família. Quando a gente para pensar na humanidade, essa ideia de pensar isoladamente é algo que a gente usa para estudo, né, para o nosso crescimento individual. Mas, na verdade, não existe gota d'água, existe oceano. Né? A gente é que separa a gotinha e vai tirando. Cada pedrinha que a gente vê é parte de uma montanha. Ao romper da montanha, aquilo é uma pedra isolada, mas é parte da mesma montanha. Então, o que separa a montanha daquela pedrinha? Algum espaço. Na verdade, nós estamos todos envolvidos. Então, vem um tsunami, acontece alguma coisa muito séria, né? Isso vai reverberar na vida de todos nós. A Bolsa de Nova York sofre uma queda, alguma coisa, a economia mundial, agora, né, em tempos que a gente vive, das coisas acontecerem em tempo real, o resultado já é daí uma hora no mundo todo. Então a gente tem essa concepção errônea de que a gente está isolado, mas a gente está envolvido num grupo só, a humanidade. Aí se a gente parar para pensar, além de nós estamos vivendo num planeta, e esse planeta tem animais, tem árvore, tem água, e tudo isso está interligado, é uma cadeia na qual todos somos interdependentes. Aí a gente para pensar isoladamente na Terra, fala, nossa, é o planeta que a gente mora, nós temos que salvar o planeta, mas a Terra é um planetinha. É um dos zilhões de planetas que tem no universo. O nosso Sol, que é fantástico, é a fonte primária de vida no nosso planeta, é um dos infinitos que tem no universo. Então nós estamos, onde que a gente mora? A gente mora em Goiânia, especificamente no bairro, numa casa. Mas isso está inserido no universo. Esse lugar que a gente está é nosso, é só nosso. Eu ocupo um lugar aqui nesse instante, e o dia que eu nasci eu comecei a ocupar um lugar na Terra. A partir dali, toda vez que eu movimento, eu ocupo outro lugar e libero aquele. Quinta-feira que vem esse lugar vai ser ocupado por outra pessoa, e assim sucessivamente. É impossível tirar o nosso lugar. Por quê? Porque nós existimos em algum lugar. Desse ponto de vista, nós começamos a entender o que é o semelhante. É alguém como nós, exatamente igual a nós, e que não é nós mesmos, mas que estamos interligados como uma grande família cósmica. E a nossa tarefa é sair desse lugar onde nós construímos o nosso ego para começar a viver num lugar comunitário. Então é muito importante que a gente entenda que nesse primeiro momento, gente, a criança ao nascer, ela precisa tomar consciência de que ela é ela. Senão ela nunca vai entender o que é o si mesmo. Mas a partir do momento em que nós entendemos isso, que nós construímos o nosso ego, que nós percebemos quem somos, aí a gente já começa a interagir com consciência com o outro e começa a fortalecer os nossos laços. Lá no mundo espiritual, os espíritos falando no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição. É um dos jeitos da gente se reunir com os outros. Pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, o que está falando no Evangelho? Que no mundo espiritual, após a nossa saída aqui do planeta, com a nossa morte, nós estaremos procurando grupos ou famílias onde o sentimento seja mútuo. A simpatia ou a semelhança das inclinações. A gente imagina, será que é isso o lugar, o paraíso, o bem-estar que a gente está procurando? De alguma forma nós já fazemos isso aqui. Se a gente imaginar domingo à tarde, dia de jogo,
As pessoas se reúnem no estádio por afinidade. Não, tem uma corrida no autódromo. Um outro grupo, por afinidade, vai estar naquele local para assistir a corrida. Ao vir para cá agora, passei aqui por esse posto da Avenida Ricardo Paranhos, tem um grupo de motoqueiros, de motociclistas, reunidos ali, parece que só motocicletas Harley Davidson. Então o que é isso? Um grupo afim se reúne e se sente muito bem juntos. Então nós já fazemos isso na Terra. Agora, o nosso sonho é viver num lugar onde a gente não tenha gente com diferenças de pensamentos dos nossos ou de sentimentos. Será que a gente cresceria num grupo que pensa exatamente igual a gente? Ou essa diferença é muito importante para a gente entender o outro, modificar, construir um outro jeito de viver? Então nós, quando nos encontramos juntos, sentimos muito felizes, mas essa não é a única maneira de a gente evoluir e crescer. Então numa escola a gente tem hora do recreio, maravilhosa, lanche, brincadeira, e tem hora de estudar. Na hora de estudar tem disciplinas que a gente ama, tem disciplinas que a gente não gosta. Todas elas são importantes para o nosso crescimento intelectual, espiritual. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que neste mundo se unem apenas pelo sentido, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Então os espíritos estão nos explicando que as nossas relações, quando elas estão envolvidas apenas nos interesses materiais, terminou o interesse, não tem motivo para a gente procurar as pessoas e elas nos procurarem. Então o que vai mandar mesmo? Aquilo que a gente leva na alma, no coração. Deus permite que nas famílias ocorram encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com duplo objetivo: de servir de prova para uns, de meio de progresso para outros. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. Então nós vamos encontrar nas nossas famílias, se a gente estiver pensando só em nós mesmos, pessoas que a gente tem muita afinidade, pessoas que a gente tem alguma afinidade e pessoas que a gente tem aversão, dificuldade. Ou então nós vamos ser aquela pessoa na nossa família que fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou desse grupo. Tem pessoa que tem tanta dificuldade de estar aqui no planeta, de estar encarnado, que ele fala: eu me sinto um estrangeiro nessa terra. A pessoa sonha com o dia que ela vai embora daqui. Ela nem começou a encarnação dela. Ela não se interessa pela vida no planeta. Então é como se ela estivesse aqui obrigada. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um título lá que chama Melancolia, que fala exatamente desse sentimento que a pessoa tem de não se sentir pertencente a esse lugar. Ela tem uma saudade de um outro lugar que não passa, que dói no coração, que aperta. E naquela época, o que se chamava melancolia é o que hoje se chama depressão. Então eram pessoas depressivas, às vezes enfermas mesmo, num quadro grave, e que não se sentiam pertencentes a esse planeta, desejando ir embora o mais rápido possível. Aí a gente para e pensa: na família de Jesus estava tudo ok, gente? Na que a gente conheceu aqui na Terra? Eles tinham afinidade, pai e mãe entendiam a tarefa de Jesus, os irmãos dele entendiam mesmo o que ele veio fazer aqui? Ele era uma pessoa muito bem acolhida no grupo familiar? Ou era alguém meio estrangeiro?
Quem era a família material de Jesus? Pai, mãe, irmãos. Quem era a família espiritual? Provavelmente os apóstolos, os discípulos, aquelas pessoas, né, que conviviam com ele. Aí, num determinado momento, Jesus reunido, as pessoas falaram para ele: Senhor, seu pai, sua mãe, seus irmãos estão aqui. A multidão o cercava, não tinha como acessá-lo, e ele pergunta: quem é meu pai, quem é minha mãe, são meus irmãos? Aí ele mesmo responde: são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então ele estava mostrando ali a qualidade da família espiritual, embora reconhecendo que existe uma família material. Então não tem porquê, às vezes a gente fica tão chateado quando a gente percebe que no grupo familiar que a gente está inserido atualmente, alguém não gosta de nós, ou nós não gostamos de alguém. Então isso é natural para o planeta que a gente vive. É algo para a gente aceitar, compreender e trabalhar para ser melhorado. Então ainda existe em nós aquele sonho, muito mais da infância, de não querer ter problema nunca. Esse não é o objetivo da nossa vida aqui na Terra. Se a gente parar para pensar nas nossas profissões, a profissão de cada um de nós é solucionar o problema do outro. Esse é o trabalho de cada um. Então o arquiteto soluciona um tipo de problema, o médico outro, o professor outro. Por que continua tendo trabalho? Porque ainda existem problemas e dificuldades a serem solucionadas. Então, se é esse o nosso objetivo, no grupo familiar também vai acontecer. E pode acontecer de nós fazermos o máximo do nosso esforço e isso ainda não resolveu o problema? Pode e acontece. Porque o máximo do nosso esforço, às vezes, não é suficiente para trazer a satisfação das pessoas com as quais a gente convive. O processo evolutivo, ele acontece de um jeito muito interessante e que a psicologia estuda isso de uma forma que clareia para nós algum ângulo desse processo. Por exemplo, uma criança nasce. Ao nascer, ela está ainda num processo de ligação fluídico com a mãe, que a criança não tem nem tanta noção de que ela é ela. À medida que ela vai evoluindo, que ela vai crescendo um pouco mais, ela vai tomando consciência das suas necessidades. Fome, sede, ela aprende a falar que é água e tal. E aí a mãe vai ajudando, a mãe ou a pessoa que tem que fazer isso, vai ajudando para que ela cresça. Só que ao crescer, ela começa a sentir satisfação com as necessidades resolvidas. Crescemos um pouco mais e aí nós já temos obrigações. Então a mãe começa a fazer a tarefa de frustrar a criança. O que é frustrar? Pôr limite. O que gera por limite? Raiva. Então todos nós temos algum nível de lembrança de raiva dos nossos pais. A gente fala, mas eu não tinha que amar? Sim, nós temos que amar. Então eu não posso sentir raiva. Mas eu sinto. Isso gera para todos nós, quando crianças, um negócio simples que a gente carrega a vida inteira, chamado culpa. Então, quando a gente lembra lá da nossa infância, que a gente queria fazer algo, que a gente deu uma birra, que a gente queria um brinquedo que não podia, que a gente queria ir a uma festa que não era para nossa idade, e alguém vai lá e fala, você não vai. Frustração, tristeza, raiva. Quando você crescer, você entende. Né? Geralmente as mães falam assim, quando você crescer, você entende. Não, você vai entender o que eu estou te falando quando você tiver seus filhos. E aí vai jogando sempre para frente. E a mágoa, a tristeza, a raiva vai sendo acumulada no nosso coração porque a gente realmente não entende. Aí quando a gente chega naquele lugar, a gente melhora o nosso entendimento, mas aí a gente já está cuidando dos nossos filhos e vem o mesmo processo de limites. O que significa isso? Significa que viver exige respirar, encher o pulmão até um certo momento,
depois tem que expirar. Então nós temos alegrias e tristezas, satisfação e frustração. E isso faz parte do laço de família. Agora, às vezes, falando de laços, a gente começa a ter noção um pouco errada dos nossos laços, porque muitas vezes a gente constrói nós. A diferença do nó e do laço é que o laço você puxa as pontinhas, ele é flexível, ele se desfaz, ele é fácil. Então não é amarrado. Então a gente gosta de fazer o quê? Nó e às vezes nó cego. Por quê? Porque quando a gente ama alguma coisa, alguma pessoa, a gente amarra, segura e não deixa sair, não deixa para nada. E cria relações onde a gente prende o outro e a gente prende a gente no outro. Dependendo da gravidade da nossa enfermidade emocional e mental, aí a gente tem no jornal todo dia pessoas que mandam matar aquela pessoa que não a quis. A moça termina um namoro, não quer mais o rapaz, então ele não aceita e manda matar ou ele mesmo mata. O que é isso? É porque não tinha um laço. Não era um laço de amor, isso era uma paixão. A paixão, ela é assim, é meu, eu quero. E o que nutre a paixão? A falta. Se eu tiver, realmente eu não quero. Então eu fico nessa luta, como pessoa, atrás das paixões, causando mal a mim e a tanta gente. À medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, o nosso amor sai desse lugar da paixão para um lugar da alegria. Então nós amamos, mas já não prendemos, já não seguramos. E se essa pessoa deseja partir, nós não queremos que ela morra. A gente quer que essa pessoa seja feliz. Por isso que se fala que o amor de mãe é o amor mais puro que pode ser conhecido na Terra, porque ela se dedica, do início ao fim, querendo que aquela criança um dia seja um adulto feliz. Mas tem mãe que é possessiva, ciumenta? Tem. Porque nós temos vários níveis evolutivos, e aí nós carregamos muitas vezes uma criança birrenta dentro de nós, que queremos ser dono dos nossos filhos. Mas tem filho ciumento, birrento também? Muitos. Tem filhos que não permite, quer controlar a vida dos pais até infinitamente. Quer saber onde vai, liga, controla. Por que fazer isso? Quase sempre quando nós estamos nesse caminho, é porque nós estamos mal resolvidos espiritualmente. E esse amor de mãe, quando ele está num processo legal mesmo, ele vai para um caminho que é o amor incondicional, que é o amor que ensinou Jesus. Que é desejar toda a felicidade daquela pessoa, sendo capaz de doar, inclusive, a própria vida para que aquela pessoa fique bem. Então é um amor que vai além dos limites comuns que a gente conhece. E então as famílias se reúnem quase sempre com pelo menos uma pessoa com esse tipo de amor. Aí nós temos dificuldade de entender aquela mãezinha, que às vezes tem 4 filhos e se dedica mais ao que dá mais trabalho. Se a gente tem uma família assim, 4 filhos, um dá muito trabalho, geralmente 3 falam assim, minha mãe gosta mais do fulano, e ele é o que não gosta dela, é o que faz isso, que faz aquilo. O que está acontecendo, gente? Nós também estamos querendo exclusividade, ciúme da nossa parte. Tem que amar a mim. Eu sou muito mais legal com a minha mãe, por que ela não conversa tanto comigo? Ela só preocupa com fulano ou com a fulana que nunca está aqui. Por que mãe faz isso? Que pai faz isso? Que algumas pessoas fazem isso? Porque o amor é incondicional. Percebendo que aquela pessoa é a que mais precisa de cuidado para tentar voltar para o caminho espiritual, não é para o caminho que a gente está vendo. Então essa mãe se dedica, esse pai se dedica. Com muito mais amor, preocupado. Isso mantém o laço.
Se a gente for olhar no Evangelho, tem lá a parábola do filho pródigo. O que é isso? É aquele menino que chega um determinado dia e fala: pai, eu quero tudo que é meu, você vai dividir, e eu quero a minha parte que eu vou embora. Então o pai faz isso, entrega para ele. Não é bem a herança, né? Que a herança é depois que a pessoa morre. Então o pai em vida entrega lá o que achava justo para ele e ele vai embora. Desperdiça tudo, gasta, bebe e tal. E um dia, quando ele já havia gastado tudo, ele estava no local trabalhando e observou que o patrão tratava ele tão mal. Ele falou assim: nossa, eu sou tratado aqui pior do que os animais. Na casa do meu pai é diferente, eu quero voltar. E o dia que ele volta, o pai fica tão feliz que faz uma festa para ele. Até aí tudo bem, não tá? A gente como pai entende isso. Só que o irmão dele, que ficou ajudando o pai, ficou doente de ciúme. Falou: mas eu estou aqui, pai, com você, ajudando a construir tudo, fazendo a minha parte. Você nunca fez festa para mim, agora para esse perdido aí você está fazendo festa? Aí começa a entrar, né, aquele lado nosso que quer uma justiça aqui, agora. Mas você não precisa de nada, tudo que eu tenho é seu, fala o pai. Mas ele não queria tudo que ele já tem, ele queria algo que ele não tem, ele queria reconhecimento. Ele queria que o pai falasse: não, eu gosto muito mais, eu vou ajudar seu irmão, mas eu gosto mesmo é de você. Você que ficou comigo. Mas a vida não funciona assim, né, de acordo com os nossos desejos. E quando alguém deseja amar e servir e trabalhar em prol do outro, raramente a gente entende isso. Nós que somos espíritas admiramos demais a figura do Chico Xavier, né, por tudo que ele fez pela doutrina. Aí eu pergunto: será que a família direta dele mesmo, os irmãos, os sobrinhos, admirava o Chico desse jeito, na época lá que estava vivendo? Será que no dia do aniversário do sobrinho, que tinha uma festa, e o Chico ia para o centro e não para a festa, aquele sobrinho ficava feliz? Ou pensava assim: meu tio gosta mais do espiritismo do que de nós. O que adianta fazer as coisas lá fora se não faz aqui dentro de casa? Então esse raciocínio simples que eu estou fazendo aqui, a gente vê todo dia nas nossas casas. Mas o Chico veio com uma tarefa muito mais ampla junto da humanidade. E ele preferiu seguir o que ele veio fazer aqui. E cada um de nós tem uma tarefa também específica nesse conjunto. Aí é desafio nosso começar a entender qual é a nossa tarefa. Eu coloquei essa figura aqui que eu gostei muito, né? Entre nós, com o nosso nascimento, quantas pessoas estão envolvidas? Até a gente chegar, pai e mãe, né? Se a gente for fazer o heredograma, tem infinitas pessoas que veio construindo as informações genéticas que hoje é de responsabilidade nossa seguir através do nosso corpo. O nosso corpo é a nossa primeira morada. Mas a gente está numa família onde a gente reuniu também com alguém, né? Então meu pai e minha mãe se casaram. E aí nós temos aqui, para que eu me manifestasse aqui no planeta, nesse corpo, se a gente for pensar nessas 11 gerações aí, dá 4.094 pessoas envolvidas. E essas pessoas viveram e tiveram muitos problemas e muitas soluções. Então nós somos herdeiros de todas essas informações, né, que estão disponíveis para a gente começar a viver a vida. E um dia nós vamos também reunir com alguém, pelo menos a grande maioria, e formar uma nova família e sair multiplicando aí os nossos genes no nosso planeta Terra. Então, um camarada que estudou muito essas coisas, né, o Jung, um psicanalista famosíssimo, ele criou a ideia de que do inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo lá do Jung? Ele percebeu que a humanidade tem todas as informações necessárias
para que ela possa evoluir. Inclusive, teve um período em que os psicólogos entendiam que o inconsciente coletivo eram as experiências vividas até ali. Hoje, os estudiosos do Jung reconhecem que o inconsciente coletivo não é só o lixo do que já aconteceu, não é um depósito do acontecido. É mais ou menos a ideia que o Espiritismo traz do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é uma energia que a gente pode acessar para tudo, com pensamento, com sentimento, com as nossas vibrações de qualquer ordem. E através dessas energias, nós temos também um outro inconsciente chamado inconsciente familiar. Quem aí já andou fazendo terapia com as constelações familiares vai entender, já conhece, já reconhece esse inconsciente familiar. O que é isso? Somos uma família, e para viver em família existe uma ordem. O Bert Helling, ele escreveu um livro chamado As Ordens do Amor, mostrando que no grupo familiar existe uma hierarquia. Às vezes, a gente, na nossa intenção de ser superior, a gente quer resolver os problemas dos nossos pais. Mas os problemas deles e as alegrias deles começaram antes da gente nascer. É muita pretensão da nossa parte achar que a gente pode ir lá e corrigir a vida deles. E aí ele percebeu nas constelações que existe uma ordem e ele não tenta explicar. Mas ele percebeu que toda vez que um membro da família é excluído, vamos supor que a gente tenha um familiar que é alcoólatra, e nós decidimos que ele é a única pessoa na família que faz isso, que está dando trabalho, então a gente vai interná-lo, vamos excluir, deixa ele lá internado para sempre. Ele percebeu que essa pessoa, essa energia, esse sentimento vai comparecer na família daqui 2, 3 gerações. Alguém, um sobrinho neto, um neto, vai tentar honrar aquele familiar e vai ter aquela conduta. Como ele não é espírita, não estava interessado em explicar nada disso, a gente vai entender que é a própria criatura que pode estar reencarnando no mesmo grupo familiar que não a honrou, para que agora, numa nova oportunidade, essa pessoa seja acolhida com amor e com afeto, restabelecendo os laços de família. Então, o processo de tratamento na constelação familiar é algo parecido com isso. E aí, essas posições da pessoa no grupo, ela novamente é restabelecida para que haja harmonia, para que volte a haver a energia em condições de fluir para o bem-estar. Então nós vemos que não só no Espiritismo, mas por outros caminhos, falando outras palavras, as coisas estão seguindo as mesmas ordens do amor que falava Jesus. Então ele colocava lá, brilhai a vossa luz, reconciliai com o adversário, enquanto estáis a caminho com ele, perdoa o seu semelhante. Então são sugestões do Evangelho que combinam perfeitamente com os recursos, as ferramentas que a gente tem de terapia hoje em dia. Eu queria concluir aqui deixando essa imagem da casa onde nasceu Chico Xavier. Às vezes a gente mora numa casa fantástica, a gente tem todos os recursos materiais para estar bem, estar feliz, e mais do que isso, para aproveitar a nossa encarnação, e a gente deixa de fazer porque a gente está reclamando de uma série de coisas. O que precisou aquele espírito que veio com uma tarefa tão bacana, tão singular aqui no nosso país, no nosso Brasil? Ele precisou de pai, mãe e uma casa simples que o acolhesse. A história dele, que é conhecida da maioria, a mãe morreu quando ele era bem jovem, ele foi acolhido por uma madrinha que não era tão amiga assim quanto deveria. Depois o pai dele casou de novo, essa segunda esposa recolheu os filhos, gostava muito do Chico. Acontece que ela ficou doente
e faleceu também, e a vida do Chico seguiu, que a gente conhece mais ou menos. Aí a gente pensa assim, mas se a minha vida fosse mais fácil, se eu tivesse estudado em tal escola, se meu pai tivesse... Não tem se. A nossa vida é o que é. Os nossos pais foram as melhores pessoas para ser nossos pais. Não teria ninguém melhor que eles para nos receber. Nós somos os melhores pais para os nossos filhos no planeta nesse instante, aqueles que temos filhos. Então cabe a nós fazer o quê? Honrar esses laços. Só isso. Trabalhar com o que é. Ah, mas eu sofri muito. Eu não posso fazer nada pelo que eu já sofri. Mas eu posso fazer muita coisa pela pessoa que eu sou a partir do que eu sofri. E é isso que fez o Chico Xavier e que fez tantos outros. Né? A história do Nelson Mandela, a mesma coisa. Ele falou, o dia que ele saiu da prisão, ele falou, se eu ficasse envolvido com os sentimentos, os pensamentos e tudo que eu sofri lá na prisão, eu continuaria preso. Então ele deixou aquilo para trás e foi fazer a vida que ele queria. E aí tem a frase do Chico, que eu gosto muito e que todos nós já conhecemos bastante. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E essa é a nossa tarefa. Então, reconhecer a família que nós nos encontramos. Reconhecer a tarefa que nos cabe fazer. Se nós já demos muito nós, os nós são mais difíceis de desmanchar. Requer mais paciência, mais tempo. E no lugar dos nós, a gente vai construir laços. Como é que a gente constrói laços? Amando de uma forma mais livre, um amor mais incondicional, um amor que não cobra, que doa até onde pode e que o que não tem, ninguém doa. Reconhecendo isso e reconhecendo que o outro também é assim, nós podemos fazer a nossa tarefa de amor, aí não mais numa família que a gente idealiza. Né? Eu gostaria que a minha família não tivesse nenhuma pessoa que foi preso. Alguém fala assim. Mesmo que nós tenhamos alguém que foi preso, alguém que é prisioneiro das drogas, alguém que tem uma conduta desonesta, nós não precisamos segui-los nesse caminho, mas precisamos reconhecer sim que são nossos irmãos, que às vezes é o nosso familiar mais próximo e que a conduta dessa pessoa é dela, assim como a nossa é nossa. E aí, melhorando a nossa conduta, a gente tem possibilidade alguma, talvez pequena, de arrastar através do exemplo aquelas pessoas que a gente ainda acha que não tem uma vida como deveria ser. Então, que nós possamos, a partir de agora, fazer um novo começo com as nossas ações, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. E eu sou muito grato aqui à própria federação, local onde eu estou sempre trabalhando. Já trabalhei aqui nessa quinta-feira por anos seguidos, né? E sinto que formei muitos laços de amizade aqui, que são laços espirituais, que permanece. Às vezes eu passo 4 meses, 6 meses sem vir aqui, encontro as pessoas, é como se encontrasse a cada quinta-feira. Isso é tão bom. Então os laços reais, eles sempre se ampliam, estão sempre à nossa disposição. Grato a todos pela atenção e uma boa noite. Linda reflexão do nosso irmão, né? O laço traz para a gente uma ideia de um grande abraço, né? Então a gente se sente abraçado com a reflexão do Ney, né? E o Emmanuel tem uma expressão que eu acho muito interessante, que ele fala que na diversidade a gente tem oportunidade de exercitar a fraternidade, né? Então essa nossa família tão diversa, né? A gente tem sempre essa oportunidade de estarmos exercitando tanto que nós precisamos da fraternidade. Obrigada, Ney. Meus irmãos, então, continuando na nossa dinâmica, nós vamos fazer um sorteio dos nossos livros. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos.
Então, a gente faz um sorteio de alguns livros, que são doações que nós recebemos, e a gente doa com uma forma de fazer a divulgação da doutrina espírita, e para a gente se interagir também. Hoje nós escolhemos 2 números, 117. Nesse papelzinho que nós recebemos na entrada tem